Olá, meu nome é Rafael Cunha, eu sou estudante do Bacharelado em Ciências e Tecnologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e esse vídeo ele tem como objetivo analisar uma base de dados utilizando um método de Machine Learning. A base de dados utilizada foi essa aqui, é a Online Game Anxiety Data. É um questionário feito com gamers mundialmente que relaciona perfis de jogo com perguntas comumente feitas por psicólogos. Dentre essas perguntas, existem três testes principais que vão servir como guias. São esses três aqui: o General Anxiety Disorder, Satisfaction with Life e o SPIN, que é o Social Phobia Inventory. Basicamente, ansiedade, satisfação com a vida e fobia social. Bom, essa aqui é a base de dados, são 55 perguntas e mais de 13 mil respostas. Falando sobre o método utilizado para fazer essa análise, foi o Self-Organizing Maps, a rede SOM. Ela é um modelo de aprendizado não supervisionado, bem clássico, e ele trabalha reduzindo a dimensionalidade dos dados, que isso facilita para visualização e análise de dados. Basicamente, o que uma rede SOM faz é reduzir as informações de uma base de dados para gerar perfis bem representativos desses dados encontrados. Além disso, perfis similares eles são agrupados próximos um do outro. E aí dá para ter uma ideia melhor de como é que isso funciona, vendo esse vídeo aqui, que é uma rede SOM que é utilizada para aprender cores. A gente vê que os perfis, por exemplo, o perfil do verde, ele vai se aproximando fica próximo de perfis de cores parecidas, como o amarelo e azul, e as outras cores assim sucessivamente. Beleza, vamos aqui para o código. Fiz aqui os imports das bibliotecas que vão ser utilizadas. Peguei aqui o dataset, dá para ver aqui as colunas, as perguntas aqui do Satisfaction with Life, qual jogo a pessoa joga, a plataforma, quantas horas ela passa jogando, por motivo, se ela, com que ela trabalha, qual é a sua escolaridade, etc. Primeiramente, eu trouxe a função do Minisom, né? Tive que importar para utilizar a rede SOM e utilizei essa função aqui treina rede SOM para treinar a rede de acordo com o que eu fosse colocando nela. Também tem uma função aqui para mostrar os perfis encontrados. Foram definidas outras funções para encontrar matriz de satisfação com a vida, essas duas aqui, uma para encontrar, outra para plotar, e também as funções porcentagem, que foram as funções utilizadas para definir a porcentagem dos perfis. Então a gente vê aqui, essa daqui é de satisfação com a vida, de ansiedade e a de fobia social. Aqui a gente pode dar uma olhada nos scores e o que eles significam. Para definir o que é uma pessoa ansiosa, o que é uma pessoa com fobia social ou uma pessoa satisfeita com a vida, eu utilizei os seguintes critérios. Para pessoas satisfeitas com a vida, que o score fosse maior que 21, sendo que 20 é uma pessoa neutra. Uma pessoa ansiosa, o score maior que 7, sendo que 5 já é uma ansiedade leve. Pessoas com fobia social, o score maior que 25, sendo que de 21 a 30 é uma fobia social leve. Partindo para as tendências dessa pesquisa, já foi de cara visualizado que o número de homens ele é
quase o número total de entrevistados. Dos 13.000, 12.000 são homens, apenas 700 mulheres foram entrevistadas ou participaram da pesquisa. Outra tendência bem forte é que grande parte dos entrevistados são bem jovens, com idade entre 18, 22, 23 anos. Quase todos os entrevistados jogam pelo computador, 13.000 pessoas. E a grande maioria dos entrevistados jogam League of Legends. Bom, foram feitas 4 análises, analisando pessoas que têm dificuldade em não jogar durante o trabalho, analisando de acordo com o motivo de jogar, analisando de acordo com o trabalho e de acordo com a formação acadêmica. Para o caso de analisar de acordo com o motivo de jogar, foi feita a análise, mas posteriormente foi visto que as respostas elas são muito misturadas. São 407 respostas diferentes e aí acaba que não traz uma acurácia boa para a análise. Então acabou que eu não vou fazer essa análise nesse vídeo. Bom, partindo aqui para a análise de pessoas que têm dificuldade em não jogar durante o trabalho, eu dividi em 3 perfis. Pessoas que não têm nenhuma dificuldade, pessoas que têm uma leve dificuldade e pessoas que têm muita dificuldade ou dificuldade extrema. Eu normalizei esses dados para facilitar na hora do treinamento. E aqui para a análise deles, essa daqui são as matrizes de satisfação. E verificando aqui para pessoas que não têm dificuldade em não jogar durante o trabalho, a gente gera 2 gráficos, que são aquelas funções lá em cima. O primeiro gráfico ele é o perfil SOM com os dados de ansiedade e fobia social. Então aqui são gerados 9 perfis, onde a primeira barra é de ansiedade, a segunda é de fobia social. E esse segundo gráfico é um gráfico em pizza que relacionado a esses perfis, só que sobre a satisfação com a vida dessas pessoas, desses perfis. Então, a gente vendo aqui pela porcentagem, que é o que a gente vai utilizar para estudar mesmo no geral, as pessoas se apresentam bem pouco ansiosas e com fobia social, metade ali 20%. E se mostram com uma satisfação de 59% do total de entrevistados. Passando para pessoas que têm muita dificuldade em não jogar durante o jogo, a gente vê que o perfil SOM com uma taxa bem alta de ansiedade, ali dos 20 que tinha para pessoas que acham que não tem problemas com o jogo, essas pessoas aqui elas apresentam uma ansiedade bem grande e fobia social também bem relevante. E a gente consegue ver aqui também que isso se espelha na satisfação com a vida e dando um total de 15% do total de pessoas que acham difícil satisfeitas com a vida. Aqui vendo o meio, né, pessoas que têm pouca dificuldade em não jogar, a gente vê que é um perfil ansioso também e que apresenta uma certa fobia social em 48%, sendo que a satisfação com a vida delas fica ali em 39%. E aí sempre aparece perfis que se apresentam mais satisfeitos, a satisfação em azul, e perfis menos satisfeitos. Passando aqui para a análise de acordo com o trabalho do entrevistado, a gente vê, eu dividi em 4 perfis de pessoas empregadas, perfis de estudantes na universidade, estudantes no colégio e de pessoas desempregadas ou entre trabalhos. Normalizando os dados para facilitar no treinamento da rede SOM e partindo aqui para a visualização, aqui pessoas empregadas apresentam 38% total de ansiedade, 32% de fobia social e 52% de satisfação com a vida, o que eu diria que é um perfil saudável.
Vendo aqui para os desempregados, a gente já vê aqui um aumento na ansiedade, 54%, fobia social também aumenta e satisfação com a vida diminui. Total aqui 21%, parecendo perfis bem insatisfeitos. Indo aqui para os universitários, a ansiedade ela é presente, a fobia social já não é tanto, e a satisfação com a vida ela fica ali na metade. Aí de novo, vendo perfis que se apresentam mais insatisfeitos, perfis que se apresentam mais satisfeitos. Estudantes do ensino médio parecido também com o da universidade, sendo que apresenta um aumento na taxa de fobia social, com satisfação de vida de 49%. E agora, por último, analisando de acordo com a formação acadêmica. Eu dividi em 5 perfis. Aqui, pessoas que têm bacharelado, pessoas que têm o diploma do ensino médio, pessoas mestres, perfis de pessoas que não têm nenhuma escolaridade, e aqui perfis de doutores. Mesma coisa, normalizando dados para treinar essa rede som, gerando as matrizes de satisfação. E para análise de dados, a gente começa aqui com os bacharéis. Eles se apresentam com uma certa taxa de ansiedade, baixa fobia social e com uma satisfação acima da média. Vendo aqui para os mestres, a gente já vê que a ansiedade ela deu uma baixada significativa junto com a fobia social, maior satisfação com a vida. Mas é interessante ver que sempre se mostram perfis que não têm esses distúrbios e alguns perfis se mostram com uma certa presença desses distúrbios. E a mesma coisa aqui, pessoas insatisfeitas e perfis satisfeitos. Vendo aqui os doutores, eles apresentam uma ansiedade total de 38%, fobia social baixa e satisfação com a vida de 66%. É o número mais alto a porcentagem mais alta de satisfação com a vida que tem, sendo que é bem bacana de ver aqui que apesar de muitos perfis se apresentarem satisfeitos, tem um perfil que ele não apresentou nenhuma satisfação acima de 21, o score acima de 21, então todos ficaram como insatisfeitos. Para pessoas que têm ensino médio completo, a gente vê aqui o perfil som com 46% de ansiosos, 41% de fobia social e 44% de pessoas de perfis satisfeitos com a vida. Sem grau de escolaridade ou com ensino médio completo, ansiedade 47%, fobia social 46%, um pouquinho maior, e a satisfação com a vida ali nos 47%. Bom, partindo agora para as conclusões, mesmo tendo a grande tendência de que a grande maioria dos entrevistados são homens jovens que jogam League of Legends pelo computador, foi possível verificar as seguintes tendências. Pessoas que apresentam dificuldade para não jogar durante o trabalho ou estudo, elas apresentam as maiores taxas de ansiedade e de fobia social. Quanto maior o grau de escolaridade, maior a satisfação com a vida. Pelo menos foi isso que os dados mostraram. Ali com os bacharéis, os mestres e os doutorados, os doutores com taxas maiores que 50%, sendo os doutores com a maior taxa de 66%. E por último, que pessoas desempregadas sem nível de escolaridade ou com apenas o ensino médio completo, elas tendem a ter maiores taxas de fobia social, que foi analisado que todos eles tinham acima de 40%. Bom, foi essa análise. Para trabalhos futuros, o interessante seria
utilizar alguma rede de processamento de linguagem natural para separar mais direitinho esses motivos de jogar aqui que são muito misturados e para poder ter uma melhor análise de dados. Aqui a gente vê que os dados eles não se mostram muito. Na verdade, não é que eles não se mostram, é que a gente não tem como confiar. É que, vendo a satisfação com a vida das pessoas que jogam para se aperfeiçoar, perfil som também, tudo a mesma coisa, mas não tem como ter certeza de que esses dados eles estão corretos, já que tem uma mistura muito grande. E é isso. Muito obrigado.